Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Alvo Comunidade. Eu sou Rafael Cordeiro e estarei com você aqui para esse tempo maravilhoso na presença de Deus, conhecendo sua palavra. Gente, se você entrar aí no nosso canal da Alvo Comunidade, você vai encontrar muitos conteúdos bacanas, tá? Tem pregações, devocionais, ao vivo, bem legal. Tem alguns conteúdos de discipulado, enfim, muita coisa boa para que possa edificar a sua vida. Hoje nós somos um canal pequeno, mas glória a Deus a quem tem chego esse conteúdo, porque Deus é o dono do querer e do realizar. Então, se está abençoando uma, duas, três vidas, a gente já está muito feliz usando as plataformas, a internet para levar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos iniciando um novo quadro aqui, que nós iremos fazer uma espécie de uma reação pós as nossas pregações. Então, nós estamos entrando num tema nesse mês aqui na Alvo chamado Deus Fala. E na semana pós essa pregação, pós o nosso culto, a ideia é a gente vir sempre entregar um conteúdo baseado no que nós pregamos. Então, eu espero que edifique a sua vida. E nós estamos trabalhando nesse mês num tema chamado Deus Fala. Se tem uma coisa que Deus faz é falar, não é verdade? Nós iremos entender que Deus fala. Se você for ler Hebreus capítulo 1, vai dizer que por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, ou seja, Deus falou. Deus depois falou por meio do seu Filho. E hoje nós entendemos que o Espírito Santo fala conosco. E não só, deixa eu pegar aqui, e a sua palavra. Então Deus está sempre falando, porque talvez você tenha tido algum tipo de experiência audível com Deus. Pô, bacana, glória a Deus. Talvez através de algum irmão que teve uma palavra de Deus para você e Deus falou com você, glória a Deus. Mas também nós temos a palavra. O que é palavra? É Deus falando. É Deus falando. Então nós iremos iniciar esse tema falando sobre que Deus fala e Deus continua falando. Às vezes as pessoas dizem, Deus não fala comigo. Será mesmo que Ele não fala? Ou será que talvez você só quer dar ouvidos ao que você gostaria de ouvir, né? Talvez Deus já falou algumas direções, algumas coisas que você precisa fazer, mas talvez você não quer ouvir. E nós precisamos entender que um princípio crucial da vida com Deus é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir quem? Deus falando. E nós iremos falar sobre isso nesse tempo aqui junto. Já deixa o seu like, se inscreve aí, comenta se Deus está falando com você. Amém? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui na tela. Tá bom? Vai ser bem bacana ter você aqui conosco, ok? Eu vou colocar minha Bíblia aqui e aí a gente vai aqui. Opa, aqui, beleza. Apareceu aqui a minha Bíblia. E aí, eu quero ler com você primeiro Romanos capítulo 4, ok? Romanos capítulo 4, a partir do versículo 19, ele está falando sobre Abraão, ok? Então, ele está falando sobre Abraão, que é o pai da fé. O pai da fé que ouviu a voz de Deus, a diretriz de Deus, e aí então andou em fé e por isso é o pai da fé. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 19, olha só o que fala. Sem se enfraquecer na fé, falando de Abraão, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. Continuando, versículo 23. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos falando
que Abraão, o pai da fé, ele se moveu em fé, a partir de uma palavra. E aí então ele começou a viver a sua caminhada. Então olha só que loucura. Porque Deus falou, mas as situações terrenas, nada disso parecia fazer sentido, não é mesmo? Porque Deus falou. Só que Deus falou e algumas coisas visivelmente não faziam sentido. Como por exemplo, Abraão estar na terra dele e Deus falar, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Não faz sentido. Faria sentido se Deus dissesse, vai lá para tal endereço. Vou te mandar a localização. Não, ele falou, só vai. E aí depois ele fala, olha Abraão, você será uma grande nação. E Deus falou, e era 100 anos de idade, Abraão não tinha tido filho da promessa, ele tinha 100 anos de idade, sua esposa também, já com muita idade, era estéril, e Deus falando, confia que eu vou te dar um filho. Sabe por que Abraão creu? Porque Deus fala, e quando Deus fala, acontece. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida, meus irmãos. Quantas coisas Deus já nos falou. E Ele continua falando. Sabe por quê? Porque Deus fala. E a palavra de Deus nos fala muitas coisas. Fala muitas coisas. Fala que nós seremos abençoados, que Deus provê, que Deus cuida de nós, que a nossa casa servirá ao Senhor. Muitas coisas. Mas quantas das vezes nós não nos apropriamos das palavras que Deus nos dá? Quantas das vezes? Então esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender. Que Deus fala, mas às vezes nós não acessamos algumas coisas, tá? E eu quero ler um outro texto, que até me veio ao pensamento aqui agora. Eu quero que você abra comigo lá em Gálatas, tá? Gálatas capítulo 4, vamos achar aqui Gálatas aqui no meu app ao vivo, tá? Gálatas, Efésios, amém. Gálatas capítulo 4, olha só o que fala em Gálatas 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só o início dessa frase. Enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, enquanto ele não tem maturidade, ele não consegue viver algumas coisas em Deus. Em Deus. Eu vou dar um exemplo que eu dei até aqui no culto, na pregação. Fui com a Mari, minha esposa, a gente foi no cinema, né? A gente foi no cinema. O cinema tá caro, né, igreja? O cinema tá muito caro, mas a gente foi lá assistir um filme bem bacana. E aí, o que acontece? Eu fui lá na boca do caixa, e aí eu comprei uma pipoca M, uma pipoca doce M, comprei um chocolatinho e comprei uma lata de refrigerante, uma latinha normal de refrigerante. Beleza. Eu cheguei no caixa, moço, me vê isso, isso, isso. Daí a moça ela foi muito gentil, aliás. Ela me chamou num canto e falou, moço, seguinte, olha só. Você acabou de comprar uma pipoca tamanho M doce, você comprou um chocolate e comprou uma lata. Deu R$35, né? Facada, de leve. E ela falou o seguinte, olha moço, se você pegar a sua latinha de coca e trocar por uma garrafa Coca-Cola 600, o meu sistema aqui, ele vai entender que você está comprando um combo. Logo, a sua compra ser R$35, vai ser R$30. Mesmo que aparentemente a gente saia perdendo, o Senhor vai pagar mais barato e ainda vai levar mais. É muito legal pensar nesse princípio, porque se aquela mulher não tivesse me alertado disso, eu sairia perdendo. Mas por que eu não sabia? Porque ninguém tinha me contado. Ninguém tinha me dito que eu tinha benefícios se eu mudasse algumas coisas ali no meu pedido. E a mesma coisa na vida com Deus. Quantas coisas nós poderíamos já acessar na vida com Deus e não acessamos. Sabe por quê? Porque ninguém nos falou.
E se você me permitir nesse momento, nesse conteúdo aqui que nós teremos, eu quero te contar algumas coisas que Deus nos fala. E eu quero te contar para que você descubra que você pode acessar coisas em Deus que talvez você não acessava antes ou que você nem sabia. Que a palavra de Deus está aqui, a palavra nos fala e você não sabe. Mas a palavra tem muitas promessas. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus não é como o homem para que minta. Ou seja, Deus fala através da sua palavra e Ele não mente. Amém, meus queridos? Amém? Espero que esteja fazendo sentido para você esse ponto. E como nós falamos, Deus fala. E eu quero convidar você aí um texto conhecidíssimo lá em Gênesis capítulo 1. Vai lá. Tá aqui Gênesis capítulo 1, primeiro livro da palavra de Deus. Olha só como começa o livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí começa. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Por quê? Porque quando Deus fala, acontece. Versículo 6. Deus disse: haja águas e um firmamento que separe as águas. O que aconteceu? Aconteceu. Porque quando Deus fala, acontece. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E assim foi. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, acontece. Versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. E o que acontece? Acontece. Porque quando Deus fala, acontece. E Deus foi criando todas as coisas. Tanto Gênesis capítulo 1 quanto Gênesis capítulo 2 falam do relato da criação. Eu vou lá para Gênesis 2 agora, tá? Ambos falam da criação, ambos têm o mesmo intuito, falar sobre a criação, ok? Só que eu quero agora no versículo 16. Olha só o que fala no versículo 16. E o Senhor Deus ordenou à mulher: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha só o que fala no versículo 16. É até pra gente entender, porque a gente quando crê em Jesus, ou quando a gente pensa na igreja, a gente acha que Deus é um Deus do pode e não pode. Cara, esse não é o nosso Deus. Deus é um Deus de liberdade. O próprio livro de Gálatas, a carta aos Gálatas que nós lemos, fala, o tema principal de Gálatas é liberdade. Por quê? Porque nós somos livres em Jesus. Não fomos chamados para escravidão. Fomos chamados para liberdade. E tem gente que acha que a proibição de Gênesis vem antes da liberdade. Não, Deus dá liberdade. Olha só o que Deus fala: comam de tudo. Comam de tudo desse jardim. Jardim do Éden significa jardim das delícias. Ou seja, coma de toda a árvore do jardim. É como se Deus dissesse: tem 1 bilhão de árvores, comam das 1 bilhão de árvores. Muita árvore. E aí no 17 ele fala: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então olha só como é importante a gente entender que Deus é bom. Deus não é carrasco. Deus é bom. E viver com Deus é viver em liberdade. Podemos fazer todas as coisas. Existem coisas que não nos convêm, meus irmãos, mas é muito bom viver nessa liberdade que Deus nos dá. Entende? Então, se você... Eu não estou criticando a respeito qualquer denominação, qualquer pastor. Mas se você está submisso a uma visão que diz que a igreja é só pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, ore a Deus. Peça sabedoria para conversar com o seu líder, com o seu pastor, porque essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mensagem de liberdade em Deus. E aí, na sequência, ele fala: olha, eu te dei 1 bilhão de árvores para você comer, mas existe uma que não é para você comer. Amém? Então ele fala: existe uma árvore sim que você não pode comer, porque quando você comer, o que vai acontecer? Morrerá. Morrerá. Então nós entendemos alguns princípios aqui em Gênesis 1 e 2. Nós entendemos que Deus fala, acontece. Que Deus fala, Ele cria. É muito louco porque quando a gente vai para a história de Jesus, no Evangelho de Jesus, Jesus fala e acontece.
As pessoas vinham para Jesus e falavam: Jesus, Marta e Maria, né? Lázaro, meu irmão, está morto. E Jesus ia lá e dizia: você não está mais morto, levanta. Porque mesmo que o terreno dissesse que a situação era X, Jesus ia lá e transformava com a sua palavra. Jesus, mas ela é uma prostituta. Jesus tocava, orava e dizia: agora você é uma missionária. Porque quando Jesus fala, acontece. Sabe por quê, meu irmão? Que Deus fala. Então esse é um ponto muito importante. Então nós entendemos que a partir da sua palavra, Deus faz todas as coisas. Deus fala conosco, Deus usa a palavra, a Bíblia, Deus usou na criação, Jesus Cristo usou da sua palavra. A palavra é alimento. Se lembra de Jesus no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que palavra? Que Deus falou. E está redigido para nós hoje, nesse livro aqui. Palavra de Deus. Amém? E aí, já que o céu, já que Deus usa palavra para o seu poder, para agir, para transformar, o que o inferno também faz? Usa palavra. O inferno também, ele sabe que Deus usa a sua palavra e ele vai tentar de alguma forma usar a palavra. Eu quero que você vá comigo, ou acompanhe aqui na tela mesmo, Gênesis capítulo 3. Olha só o que Gênesis capítulo 3 vai nos falar. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, o que está escrito em Gênesis 2,16? Deus falando: comam de todas as árvores do jardim. Como a serpente começa a conversa? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto? Olha só como Satanás é um canalha, mentiroso. Por quê? Porque Deus falou: coma de todas as árvores. E o que Satanás faz? Ele distorce a palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Sabe, meu irmão? Se algo fala aos teus ouvidos que a vida com Deus é cheia do pode e não pode, pode ter certeza que é Satanás distorcendo a palavra de Deus. Não permita isso, meu irmão. Não permita a palavra de Deus ser distorcida. Sabe? Isso é muito sério. Então Satanás começa distorcendo, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus fala e ele tenta distorcer as falas de Deus. E aí a mulher diz: não podemos comer. E olha só no versículo 4, olha só. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que Satanás está querendo dizer para a mulher? Ei, Deus é um mentiroso. Ele falou que vocês vão morrer. É mentira. É mentira. Mas Deus não mente, porque Deus não é como homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala acontece, ele cumpre. Porque ele é Deus. Então olha só como é sério estarmos conversando sobre isso. Que Deus fala, mas o inferno também tenta distorcer as palavras de Deus. Tá fazendo sentido aí para você, meu irmão? Esse bate-papo, essa conversa que nós estamos tendo, eu espero que esteja fazendo sentido pro teu coração, porque eu quero continuar aqui falando que 3 pontos bem importantes, tá? Voltando pro texto, vamos voltar aqui pro texto de Romanos capítulo 4, que nós falamos de Abraão. Então Abraão, ele creu. Por quê?
Porque ele entendeu que Deus era o Deus Todo-Poderoso, ele submeteu a sua palavra e começou a viver de acordo com a sua palavra. E por isso que a palavra aqui vai dizer que isso lhe foi creditado com justiça, versículo 22. Ou seja, ele foi encontrado justo perante Deus, não pelas suas obras, mas porque ele creu na palavra de Deus. Abraão creu na sua palavra. E a pergunta para a gente fechar esse tempo aqui é se você crê em tudo que Deus fala para você. Se você crê em tudo que Deus fala para você. Porque existem vários textos na palavra de Deus que nos trazem várias promessas, que é palavra de Deus. Mas a pergunta é se você crê na palavra de Deus. E eu tenho alguns textos só para a gente não se alongar muito. Vamos lá, em 1 João, eu vou abrir aqui, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, 25. Olha só o que fala 1 João, capítulo 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Se lembra que a Bíblia é Deus falando, então já tem uma promessa, meu irmão. Vida eterna. Esse é o sonho de Deus para você. Ele quer que você tenha vida eterna. Ah, eu não tenho perspectiva nessa vida, não sei. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar uma perspectiva melhor. Vida eterna. Uma vida que diferente dessa não passa. E diferente dessa não existe um dominador. Não existe Satanás, o inferno tentando nos atrapalhar e nos desfocar. Não. Viveremos com Jesus. Anota essa promessa. 1 João 2, versículo 25. Um outro texto que eu quero que você veja lá comigo, Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Ezequiel 36, versículo 26. Olha só o que ele fala nesse texto. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha a promessa de Deus para aqueles que querem viver uma vida diferente. Poxa, Rafael, meu coração é mau, coração de pedra, cai em pecado. Eu sou muito falho ainda, eu tenho meus defeitos, você não me conhece. Mas Deus conhece e Ele promete algo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha só que coisa linda, meu irmão. Você crê nisso? Você crê nisso? E para fechar, para não me alongar, existem muitas promessas que estão na palavra de Deus para os seus filhos. Filipenses 4, versículo 19. Para fechar, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ah, Rafael, mas isso está falando, Paulo está falando, mas ele está falando sobre o mesmo Deus, que é o mesmo Pai que nos ama, que tem o mesmo caráter do Deus, que nós cremos. E Paulo está falando, Deus que eu creio, que é o nosso Deus, suprirá todas as necessidades. Meu irmão, não sei qual tipo de necessidade você está passando. Financeira, emocional, conjugal, profissional, enfim. Mas existe um Deus que está afirmando para você que está me assistindo nesse momento. O meu Deus suprirá todas as necessidades de você. Você crê nisso, meu irmão? Você crê de verdade? Como eu falei, a gente vai trazer mais textos, mais pontos importantes aqui no nosso encontro, mas eu creio que só o que nós já falamos hoje já dá uma bela ideia para você. Para que você creia que Deus fala e não só fala, Ele cumpre. Qual que é o nosso papel? Ouça, meu irmão. Eu quero fazer uma oração agora no final desse conteúdo aqui, orar com você que quer ouvir a voz de Deus, que quer desenvolver ouvidos espirituais. Não é nada de místico não, meu irmão. É simplesmente dizer, papai, eu quero te ouvir. É simples. E começar, a ler esse livro.
Ah, Rafael, eu tenho dificuldades. Eu convido você a entrar nos conteúdos aí da Alvo e ver, tem vários conteúdos da gente lendo a Bíblia junto. Então, se você não sabe por onde começar ou como ler a Bíblia, clica aí nesses conteúdos, vai aparecer algum card aqui no nosso conteúdo e você vai aprender a ler a Bíblia com a gente. Tá bom, meu querido? Se você quiser, óbvio, feche teus olhos, eu vou orar aqui com você. Papai, eu quero que o Senhor fale com cada irmão que está aqui, com cada irmão que abriu esse material aqui. Como nós falamos, Pai, o Senhor fala, o Senhor toca o nosso coração. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor vem estar ministrando cada um que está assistindo, Pai. Sabemos que o Senhor fala o tempo todo, Pai, só falta a gente te ouvir, Deus. Então desenvolve em nós, Pai, ouvidos espirituais, Pai. Ouvidos, Pai, prontos para ouvir a sua voz, meu Deus. Toque em nós, Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar com cada irmão meu que está aqui acompanhando esse conteúdo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. Até mais. Deixa seu like, comentário e compartilhe esse conteúdo, tá bom? Valeu!